Fernando Caiado, né? As minhas pesquisas sempre estiveram aqui, em Manaus, e nesses trânsitos entre Manaus e os interiores do Amazonas. Né? Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês. Né? Nessa primeira parte, eu preparei uma fala, nós estamos chamando de palestra, Violões Amazônicos, Propostas e Práticas envolvendo ensino e extensão desde a atuação na UFRN. E a segunda palestra, na verdade, eu vou puxar mais para uma conversa, né, com vocês, para a gente trocar uma ideia mesmo e tentar construir algo juntos, né? Que vai ser as potencialidades da inserção da etnomusicologia nos currículos e ações dos cursos de música, balanço das propostas e práticas na Amazônia brasileira. Meu ponto de partida para essa fala hoje, eu tomei posse na UFRN, na Universidade Federal de Roraima, em abril de 2022. Estávamos ali rindo um pouco, Caiado e eu, essa eu já contei para o Bruno também, que eu entrei num código de vaga para percussão, na verdade, cujo professor de percussão que entrou no mesmo concurso está aqui, meu amigo, querido professor José Rodrigo, mas o curso da UFRN tinha tantas lacunas que estava precisando de professores e como não teve prova prática, eu acabei fazendo essa prova, entrando nesse código de vaga, e parece que, assim, aquela história de que tudo vai se encaminhando, né? E justamente o professor de violão, que é o Eduardo, ele saiu para fazer o doutorado dele quando eu cheguei. Então eu chego, né? Eu já não atuo como violonista há algum tempo, e pelo menos desde 2013, 2014, que não atuo mais como violonista mesmo, e não atuava também como professor de violão desde então. Mas, o curso sem professor de violão, e eu acabei então assumindo as cadeiras de violão. Eu vou abrir meu cronômetro, senão daqui a pouco meus colegas vão começar a me perturbar, porque eu estou falando muito. Aí antes que eles comecem a me perturbar, eu vou deixar o cronômetrozinho aberto aqui. Né? Eu sei que você está. Então, eu assumo em 2022 as cadeiras de violão, né? Algumas cadeiras de História da Música Ocidental, do período barroco, e de Educação Musical, né? Então, eu me faço a seguinte pergunta naquele momento: o que um etnomusicólogo, e agora novamente professor de violão, tem a contribuir em um curso de licenciatura em música? E não é qualquer curso de licenciatura em música, obviamente, né? É um curso de licenciatura em música criado em 2010, aliás, em 2013. Um curso que tem altos e baixos, né? Então, no momento que eu entrei no curso da UFRN, eles tinham acabado de perder 4 professores, né? Que se transferiram assim num prazo de poucos meses. E eu, digamos, fui um dos primeiros a vir para preencher essa lacuna, né? Aí veio o professor José Rodrigo e outros professores. Como então, nas aulas de violão, eu pensei, eu poderia utilizar ao menos 6 anos de estudos antropológicos, sociológicos, né? E toda a experiência que eu obtive, circulando, né, no Amazonas principalmente, também nas aulas de violão. Né? As nossas emendas lá, até hoje, nós estamos num processo de transformação do projeto pedagógico do curso, que é de 2017, o atual. Né? Então, nós estávamos com... Vou chutar um número, mas cerca aí de pelo menos 90% do novo projeto concluído, né? A nova estrutura curricular estava já votada, tudo certinho. E aí veio agora as novas diretrizes curriculares nacionais de junho deste ano para os cursos de licenciatura. Né? Então a universidade inteira, lá pelo menos agora, nós estamos no Fórum Permanente dos Cursos de Licenciatura, e a universidade toda está se mobilizando, né, para tentar primeiro estudar a fundo essa resolução. E o nosso curso já entendeu que o trabalho de 2 anos, né, nós vamos ter que dar
não somente 2, mas talvez 3 ou 4 passos atrás e esperar um pouco mais, né? Inclusive a pró-reitora de ensino e graduação, palavras dela, né? Falou, espere, vocês vão precisar rearticular essas questões que vocês estão propondo. Bom, então, deixa eu só abrir. Então, dito isso, tá? O segundo desafio que eu coloco me surge já no final de 2022 para o início de 2023, que era naquele momento a curricularização da extensão, né? Eu me lembro que o Márcio, naquele encontro regional da ABEM de 2022, a gente participou de uma mesa, você falou um pouco sobre esse processo aqui, vocês passaram por isso também, né? Essa questão da curricularização da extensão por aqui pela UFAM. Obrigado, José. E esse era um outro desafio, por quê? Né? Porque nós precisávamos agora pensar que nós deveríamos ter na nossa estrutura curricular, ao menos, nesse momento, era 10% de toda a carga horária. Então, de 3.200 horas ia dar ali 320 a 330 horas, né? Aí nós optamos lá por deixar 330. Então, nós começamos a repensar a extensão no nosso curso, né? Então, veja bem, onde que eu quero chegar? Eu acordo em Boa Vista em um momento de reestruturação, né, do curso de licenciatura em música. E é um momento que eu me deparo no diálogo com os alunos, com o Eduardo, no caso, que foi professor, que está agora afastado, finalizando o doutorado, né? Então, o primeiro contato que eu tive é que o curso de licenciatura, o nosso curso de licenciatura, até então, ele estava muito sedimentado, né? E nas emendas ainda está, mas na prática a gente está tentando equalizar e mudar um pouco, né? Mas ele ainda está muito sedimentado na ideia do ensino conservatorial de música, né? Que traz um predomínio do repertório ocidental europeu, e que não leva em consideração, no nosso caso ao menos, né? Mas também é uma realidade, como eu vou mostrar, ainda é a realidade que permanece em toda a Amazônia. E desde já eu vou abrir um parênteses, né? Que a minha proposta, como etnomusicólogo e também violonista, professor de violão, eu fico muito feliz de ver o Du agora sair do Tereré, fantástico, parabéns de antemão para vocês. E a minha proposta aqui não é de fazer uma crítica a nenhum modelo e a nenhum outro, até porque eu não acredito nessa crítica, que é feita há muito tempo, mas na prática não resulta em algo que seja equalizado para a realidade que temos, né? Então, eu como etnomusicólogo penso que nós somos um país que recebemos, né, Portugal, fomos colonizados e assim por diante. E hoje nós temos uma cultura muito bem estabelecida de orquestras, o próprio violão, eu adoro o repertório europeu. Então, é sempre importante a gente acentuar isso nas nossas falas, porque eu percebo, participando dos eventos nacionais e internacionais, que há um certo desentendimento, né, por parte de muitos professores que não conseguem entender que é possível sim equalizarmos, né, principalmente no caso dos cursos de licenciatura, porque daí a gente está formando um professor de música que pode atuar num espaço social, numa ONG, numa escola de educação básica, né, e em tantos outros contextos. Então, a gente não está formando ali um performer, né? Ou seja, essa pessoa vai chegar, ela pode dar aula numa escola na Compensa, ou pode dar aula em uma escola no Parque 10. Só dentro de Manaus, nós vamos ter uma diversidade de realidades enorme. Então, essa é a ideia, né, que eu fui começando a trazer na prática. Mas aí eu digo, tudo bem, né? Eu sou um professor doutor, então eu não vou fazer as coisas somente empíricas. Eu preciso de um levantamento de dados para entender o que está sendo feito de propostas e práticas envolvendo ensino e extensão
extensão com violão na Amazônia brasileira. E aí eu pensei na Amazônia brasileira porque nós temos também as iniciativas. Inicialmente pensei em tentar entender o que a Universidade Federal do Maranhão estava fazendo também, mas acabei deixando de fora, por enquanto, dessa pesquisa. É a única universidade que eu não olhei o currículo, né? E a Universidade Federal do Mato Grosso, né? Que apesar de não estar, Cuiabá já não está mais ali na Amazônia, mas o norte do Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal. Então pensei assim, nessa Amazônia expandida, né? Aí a metodologia que eu usei, tá? Essa é uma pesquisa onde eu quero chegar. É uma pesquisa que eu fiz para poder propor as aulas de instrumento harmônico, que lá a gente divide em turmas de violão e piano, né? Então os alunos escolhem violão e piano. Então, para mim propor o que eu faria nessas aulas e o que eu faria enquanto extensão, já que eu ainda iria, né? Eu estava pensando no projeto de extensão, que acabou sendo proposto em março do ano passado, que foi o Violões Amazônicos. Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica e uma análise curricular, né, pensando em entender o ensino e extensão nesse tema, violões amazônicos. Então, os buscadores que eu usei, né, no portal de periódicos da CAPES e na BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e óbvio que essa pesquisa ela é incipiente, agora a gente precisa ampliar e muito, né? Eu olhando a matriz de vocês aqui na UFAM mesmo, eu vi ali um texto do Márcio num evento regional da BEM, por exemplo, que traz alguma coisa também sobre extensão, né? Então ali no portal de periódicos, nem tudo está ali. Então para a gente fazer uma pesquisa de fato bem holística, tentar entender esse quadro bem amplo, a gente, obviamente que vamos dando um passo de cada vez, conforme as pernas, né, vão dando conta, mas agora é o momento, com certeza, da gente começar a ampliar essa pesquisa para poder tentar entender essa dimensão toda, né? Então, um segundo passo foi a busca nos currículos dos professores de violão, né? Porque nem todo professor, não só de violão, mas nem todos os professores publicam em formato de artigos, né, relatos, o que estão fazendo, né? Então, por exemplo, o professor Caiado, né, que coordenou, agora fiquei aqui lamentando o projeto de extensão maravilhoso que é o Violões em Concerto. Quando eu tomei conta do Violões em Concerto, foi através do YouTube e do currículo do professor Caiado. E aí a gente conversou por WhatsApp e tal, e fui, né, conhecer melhor, então, o projeto. Então, é uma maneira da gente fazer um mapeamento, né? Nós precisamos desse mapeamento. E as próprias redes sociais, né? Então, o YouTube está lá, Violões em Concerto. O Marcinho ainda quer conversar para entender como que tem a orquestra de violões da UFAM, que eu vi que tinha, ou tem, né? Não sei. Decaiu, não tem, mas já teve. Mas é isso também. A extensão tem essa questão, ela é muito dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Alguns projetos duram um ano, outros 2, outros renovam por 4. Mas é algo que a gente tem que entender também. O terceiro passo foi a análise dos currículos dos cursos de música na Amazônia brasileira. Por isso que eu falei para vocês, eu só não incluí a Universidade Federal do Maranhão nessa primeira análise, né? Por uma questão que eu quis começar dessas universidades aqui que tem uma realidade semelhante. Nós temos os cursos em Manaus e em Belém, os cursos mais antigos, né? Bacharelado, licenciatura, nas estaduais e federais. Aí depois nós temos em 2006 a criação da licenciatura em música no Acre, na UFAC. Em 2010 na UNIR. E aí vamos ter os últimos cursos, como é o caso de Boa Vista, por exemplo, 2013. Temos na estadual do Amapá, que eu não me lembro exatamente o ano, mas eu acho que é 2010. Então, esses novos cursos, vamos chamar assim, de licenciatura em música, né, que vieram naquela leva ainda do governo Dilma, da questão dos programas pró-licenciatura, né, devido à lei 11.678, né, de 2008, que então obrigava, né, a aula de música nas escolas. Eles vão ter um formato já que é um pouco mais semelhante, digamos assim, né, em termos tanto de currículo como de realidade nessa questão do quadro docente, né. Agora até estive conversando com o Ismael entre ontem e hoje, que esse é o quarto passo que eu não coloquei, porque daí para preparar a palestra de hoje,
eu me dei conta, né, que muitas coisas, muitas informações não estão, não está no Lattes, não está nos artigos, e que eu tenho o privilégio de conhecer as pessoas. Então, por que não conversar com elas, né? Então, com certeza, um quarto passo aqui dessa metodologia agora é eu conversar, igual estou conversando com o Márcio com o Nelson, com o Ismael e com todas as pessoas então, que estão envolvidas. Porque muitas coisas que acontecem, igual lá, se vocês forem olhar o nosso PPC, vocês não vão ver nada do que eu estou falando aqui, né? E aí, se vocês forem analisar somente o currículo, vocês vão dizer, mas a UFRN não está fazendo nada de violão amazônico, coisa nenhuma, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. Nessa primeira busca, no portal de periódicos da CAPES e na BDTD, eu entrei em contato com os textos do professor José Maria Carvalho Bezerra, que inclusive estará conosco lá no evento da ABEM, vai fazer também uma participação, assim, um dia extra, né, lá com o pessoal do Instituto Boa Vista de Música, toda a parte de violão lá em Boa Vista. O José Maria, ele não é etnomusicólogo, né, mas obviamente que eu não me ative a etnomusicólogos que trabalham com violão, e sim a ideia da praxis etnomusicológica, que é trazer também esses outros olhares e escutas, né? Essa é a base. Aqui eu estou falando de ensino e extensão, né? A pesquisa é a pesquisa antropológica envolvendo música de forma geral. Mas, volto a dizer, eu, enquanto etnomusicólogo, né, ministrando outras disciplinas, porque o nosso PPC não tem etnomusicologia, né, pelo menos por enquanto. Então, o que eu estou fazendo ali naquele espaço? E o que eu tenho a contribuir? Conheci o José Maria, fui atrás, né, conversei, um ser humano maravilhoso. Nós estivemos em Belém em maio do ano passado, num evento dos grupos de pesquisa lá da UEPA e Federal, né, em parceria, e foi fantástico, assim, né? Conhecer o José Maria, conhecer Belém, que eu não conhecia ainda, né? E o trabalho, por exemplo, da dissertação de mestrado dele, ele escreve 10 estudos para violão, né, utilizando a música da tradição oral da Amazônia paraense. No caso, ele trabalha mais com a questão do Pará. E é um trabalho, assim, formidável e que, assim, ainda está para nós estudarmos, né? Nós não estudamos o José Maria nas nossas aulas. Então, eu também encontrei um texto do José Maria em um congresso tampão em que ele falava de um projeto de extensão. E foi aí que eu digo, opa, tem alguma coisa que já aconteceu há mais tempo, porque o projeto de extensão, Camerata Popular Participativa, aconteceu entre 2016 e 2017. E eles chegaram a gravar um CD, só com arranjos, né, montaram uma orquestra e tal, de violões, e com arranjos com essa base, né, da célula rítmica do carimbó, do lundu e assim por diante. Um outro texto, a tese de doutorado do Fernando Llanos, nem erudito nem popular, por uma identidade transitiva do violão brasileiro. Essa tese, o Fernando, o primeiro capítulo é uma grande proposta de estudo etnomusicológico a partir do violão, que é algo pouquíssimo feito. Você entender relações socioculturais a partir do violão. Ou seja, por exemplo, lá ele propõe relações entre questões de classe a partir do instrumento violão. Questões envolvendo racismo e música a partir do violão. Como que isso está inserido nesse ciclo do violão? Entre outras questões que nos ajudam um pouco, né? Aí a ideia é o quê? O projeto Violões Amazônicos, a ideia das minhas aulas de música para formar professores de música, né? Eu atuo bastante nessa pegada aqui, do nem erudito nem popular, porque é música. Nosso curso é licenciatura em música, né? Não é licenciatura em música popular ou licenciatura em música erudita. E a dissertação do Ismael, que o Caiado gosta muito do Ismael, né, Caiado? Ele não estudava, mas sempre tocava muito bem. E a gente ficava assim,
Rapaz, esse é daqueles que estuda pouco e toca muito, cara. Fantástico. O Ismael é uma pessoa maravilhosa. E ele, em 2013, né, escreveu essa dissertação do idiomatismo na obra do Sebastião Tapajós, que é uma obra pioneira, porque Sebastião Tapajós, obviamente, que já é um violonista renomado mundialmente, né? Ele não ficou só no Pará, circulou muito, é como o Cláudio Santoro, que circulou e tal, mas é uma pessoa, né, que é da Amazônia, que pensou a música dele também a partir dessas nuances do que acontecia no Pará. Também, né? Não quer dizer que fez só isso, mas também fez isso. Na busca, na plataforma lá, nos currículos, nas redes sociais, né? Aqui eu só listei assim, os poucos projetos que enfatizaram mesmo ou uma noção etnomusicológica do violão, ou o repertório de fato amazônico, né? Então, o professor Domingos da Silva, que é antropólogo de formação e atua também como etnomusicólogo, antropólogo e professor de violão na UFAC, no Acre, em 2014, ele coordena até hoje, mas iniciou em 2014, o Música Brasileira para Violão, e em 2022 o Violão Acompanhador, um instrumento formador da identidade brasileira. Esses dois projetos são interessantes, apesar deles não trabalharem especificamente com repertório amazônico. Eu os trouxe porque ele foge um pouco dessa perspectiva do violão que a gente está mais adaptado, que vem da nossa herança de formação, né? Por exemplo, os cursos de bacharelado, que daí é mais comum, né? A gente ter de fato a herança do violão mais performático, né? Dessa ideia da performance musical. Mas que nos cursos de licenciatura, o que a gente vê no Brasil, e estudamos muito lá no nosso núcleo docente estruturante, né? Que a licenciatura em música, na região norte, ela começa quase como um copia e cola do bacharelado, né? Porém com a inserção de algumas poucas disciplinas pedagógicas. E aos poucos, né, na medida que vai chegando professores com formação na área específica de educação musical, isso vai se transformando e a gente começa a ter de fato cursos de bacharelado com mais cara de bacharelado, cursos de licenciatura com mais cara de licenciatura, né, vamos dizer assim. Então, esses dois projetos são projetos que, por exemplo, você pensar o violão acompanhador, né? É uma coisa muito das aulas na licenciatura. A gente precisa, os alunos precisam aprender a acompanhar uma diversidade, né? Ele precisa saber acompanhar uma polca e também um carimbó. Isso é importante para a formação deles. Mas, se ele está em Manaus, a gente sabe que provavelmente ele vai ter mais contato com determinadas músicas. E aí ainda entra uma outra questão, que é o cotidiano, as novas tecnologias, né, as culturas juvenis e assim por diante. Que também é um desafio para nós. E aí eu vou já abrir para a gente pensar isso, né? Nós, professores de violão, né, como vamos pensar também nos cursos de licenciatura, especificamente, né, que é a minha ênfase do dia de hoje. Então, como nós vamos pensar? Como nós vamos lidar com toda essa abrangência de questões? Aí a própria Camerata Popular Participativa, né, coordenada pelo professor José Maria Carvalho, a descrição, lá no Lattes ele coloca que a ideia era trabalhar repertório com arranjos instrumentais para grupos de violões baseados em canções que apresentam em sua estrutura um caráter rítmico, melódico encontrado na música de tradição oral da Amazônia. O interessante do José Maria é que ele parte dessa questão da música oral e vai escrever os arranjos, né? Então ele tem um material muito interessante de educação musical, que tem os arranjos envolvendo violão, flauta e percussão. E aí tem maracas, né? Vai ter o corimbó, assim, muito rico esse material, fora outros materiais que ele desenvolveu. E agora eu já adicionei, obviamente, né, o projeto aqui dos nossos queridíssimos professores da Universidade Federal do Amazonas, que
mais uma vez, como eu mencionei, não é um projeto focado como o nosso, né, na questão do violão amazônico, mas é um projeto, veja bem, né, a fala do Stefano diz muito. Pô, o Márcio me colocou numa furada aqui, eu não toco isso aqui, mas estou aqui tocando. Mas é isso, Stefano, né? Porque nós fomos formados numa tradição que, como eu falei, apesar de eu amar tocar barco, né, mas se eu tivesse me formado numa licenciatura, sabendo que eu ia, né, dar aula num curso de licenciatura, obviamente que eu precisaria ter estudado outras coisas, né? E até para o curso de bacharelado também, né, cara? Eu acho que a gente, enfim, precisa pensar até que ponto a gente consegue equalizar, né, formar um bacharel de violão que faça o repertório tradicional de concerto, né, mas que também expanda. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente, né? Porque o Caiado, por exemplo, ainda é uma mente que foi sempre super aberta, né? Então os alunos dele, o que a gente levava, eu que na época era mesmo eruditão, né, cara? Só queria tocar coisas mais europeias ou brasileiras, como Vila Lobos, assim, por exemplo, né? Mas muita gente tocou muita coisa de música popular, né, na nossa época. E isso eu falo para vocês assim, sem medo de pecar, porque eu conheço muito bem a realidade do Brasil. E isso é uma exceção, né? Nós ainda temos, em geral, violão, e não só violão, mas diversos outros instrumentos, professores que não dão essa abertura. Né? E aí, isso sim, eu faço uma crítica direta. Porque a gente está no Brasil, né, no nosso caso estamos na Amazônia, e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Né? Então, o açaí com tereré e as fronteiras violonísticas é um duo de violões formado por professores da Universidade Federal do Amazonas, que tem como objetivo difundir a música regional do norte e centro-oeste do Brasil. Né? Ou seja, então, na medida que vocês colocam no lado de vocês que querem difundir a música regional do norte e centro-oeste, isso já é uma outra perspectiva, né? Já é uma ênfase que a gente acaba não tendo em outros projetos. Aí, por fim, a análise dos currículos dos cursos de música. Que aí eu fiz uma síntese bem inicial, assim, só para a gente dar um pontapé mesmo. Que os cursos de bacharelado, né, em geral, eles estão trabalhando na nossa região, né? O predomínio da performance musical, através do repertório de concerto ocidental, com algumas inserções de compositores brasileiros e compositores advindos dos universos populares, do show, do samba, bossa nova, jazz, entre outros gêneros populares mais aceitos no mainstream. Esse é o quadro mais geral. Né? E esse samba, essa bossa nova, esse jazz, ainda, né, aqui, por exemplo, a gente tem essa abertura. Lá no Pará, eles trabalham muito com essa questão da música, da música regional, enfim, né, tem toda essa outra inserção também. Mas a gente tem ainda esse predomínio mesmo da formação do concertista tradicional. E as licenciaturas, né? Nós temos aí um predomínio do ensino de cifragem de acordes, escrita e leitura básica de partitura, performance de violão através da modalidade de prática em conjunto, né? Que é uma característica que difere bastante dos cursos de bacharelado para a licenciatura. A licenciatura normalmente ela trabalha com o violão sempre em conjunto dos trios, quartetos, orquestras, né? E assim por diante, com ênfase no repertório presente no cotidiano do alunado. Isso aqui é algo, né, que eu percebi nos currículos muito mais nesses cursos novos, né? Porém, com pouquíssimas inserções do repertório escrito para violão na Amazônia ou de arranjos feitos a partir de repertórios amazônicos diversos. Então essa é uma outra questão, né, que a gente tem para se pensar. Com esse background, digamos assim, de informações, eu criei em março de 2023 o projeto Violões Amazônicos, que tem como objetivos valorizar o violão na Amazônia, suas obras, ritmos e compositores, disseminar a arte e cultura através da atuação dos violões amazônicos, e aí eu estou entendendo esse violões amazônicos como um conceito, que parte disso, desse background teórico que eu mostrei para vocês,
Então, disseminar essa arte em diferentes espaços culturais, educativos e artísticos do município de Boa Vista. Articular o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão universitárias, através de ações curriculares, concertos artísticos e didáticos, envolvendo a temática dos violões amazônicos. Alguns resultados que já alcançamos e outros que estamos em fase ainda de execução, né? Então, a criação de 2 grupos de violões, um quarteto e uma orquestra de violões, e grupos de estudo e trabalho permanentes que se atenham ao objeto de estudo, violões amazônicos. Isso é algo que a gente está ainda no caminho, principalmente a questão do grupo de estudos, né? Nós temos uma dificuldade bastante grande com os nossos alunos ainda do violão, né, em Boa Vista, de se atentarem, né, para a questão que o universo violonístico também precisa de leitura, de uma expansão desses horizontes, né? Então a gente ainda está nesse trabalho assim, de vamos lá, vamos estudar, né, vamos fazer a busca nos portais para tentar entender o que está sendo feito, né? Vocês estão aqui achando que a gente conhece tudo, de repente é isso, a gente encontrou um artigo do Márcio que foi publicado no ano lá, e que se eu não tivesse feito essa busca, eu não ia saber daquilo que estava acontecendo, né? Então, a disponibilização de bolsas de extensão. Um outro resultado que temos, né? No ano passado tivemos 2 bolsistas de extensão, este ano estamos com 3 bolsistas de extensão. Então, é um resultado que está sendo avançado. Os concertos artísticos e didáticos, né? E daí espaços culturais diversos. Então, eu vou mostrar uma sequência rápida de fotos ali para vocês, de alguns registros feitos no ano passado. Eu só selecionei do ano passado, que foi do relatório parcial do projeto, para não estender muito assim, né? A organização de eventos, como agora, né, que vai ter essa continuidade do evento da mente, a gente vai estar fazendo um dia a mais, digamos assim, só do violão, né, com o professor José Maria, que vai ministrar um mini curso exatamente sobre a questão dos ritmos amazônicos, a aplicação disso no violão. Ele vai construir nesse mini curso, inclusive, com o grupo que se formar, né, ele vai nos enviar algumas partituras antes, para a gente disseminar com os inscritos do curso, para tentar fazer arranjos ao longo do curso, trabalhando com alguns dos ritmos que ele vai apresentar para essa turma, né, lá. Então, esses eventos, masterclasses, festivais, né, e assim por diante. Algumas coisas que já aconteceram e outras que estão por acontecer. E eu diria, isso inclui, por exemplo, a parceria que estamos fazendo agora, né? Porque eu estou aqui falando especificamente sobre algumas ações, nós estamos, aliás, né, e vamos seguir até amanhã à noite, falando sobre ações que estamos desenvolvendo lá, mas que precisamos de vocês aqui para que possamos, de fato, né, esse diálogo que falta entre nós, né? Os pares não se conversam, né? Eu estava vendo, por exemplo, que alguns de vocês se encontraram aqui, eu acho que fazia um bom tempo que vocês não se viam. Alguns assim se olharam e estavam, quanto tempo, não sei o quê, é uma coisa assim, fiquei feliz também quando o Márcio falou que vocês se encontraram, os professores de violão, porque são essas ações que vão de fato enriquecer o nosso cotidiano em sala de aula, né? Senão a gente fica cada um no seu quadrado e muito naquela estrutura engessada que às vezes a universidade está ali o tempo todo nos obrigando, né? A criação de um acervo físico e digital, né? Então eu pretendo criar um laboratório de etnomusicologia e musicologia, assim, para que a gente consiga armazenar essas pesquisas, partituras, arranjos, né? Então agora a gente tem vários alunos trabalhando com arranjo, estão fazendo arranjo do Trio Roraimeira, que é um grupo bastante conhecido lá, né, de Boa Vista. Já iniciamos alguns arranjos com alguns saxofonistas de Manaus, né, da pesquisa que fiz no mestrado, Beradão, como Teixeira de Manaus, Chico Caju, né, alguns desses nomes. Então a ideia é trazer esse repertório, não só o que é escrito para violão, mas é o repertório amazônico como um todo, né? Também valorizar o que é escrito para violão e não somente, que é uma outra proposta que eu particularmente tenho, que acho muito importante, que é não estereotipar também esse conceito do violão amazônico, né? Porque o violão amazônico também é um compositor que compõe usando uma linguagem contrapontística do século XVIII, por exemplo, né? Então, a nossa ideia
Nós tocamos, por exemplo, uma mazuca do José Maria, que está totalmente dentro de uma estrutura europeia de escrita musical. E ao mesmo tempo, tocamos no balanço do Curicuera, que remete a um barco em Santarém e usa células rítmicas, né, de diversos ritmos do Pará e tal. Então, é essa a ideia, do mesmo compositor, ou seja, né, músicas com linguagens completamente distintas, mas de um compositor amazônico. Então, a gente tem essa ideia dessa valorização. Não somente criando aquele estereótipo do violão que tem que ser o carimbó, tem que ser, né, o boi, e etc, etc. A divulgação do curso de licenciatura em música também da UFRR, né? Que muitas vezes ficamos lá esquecidos, lá no extremo norte. Então, é uma forma da gente trazer, olha só, lá em Boa Vista, Roraima, acontece isso aqui, né? A diversificação da oferta, da acreditação, da extensão, que é algo que precisamos pensar, todos, né? Que agora é lei e assim por diante. A integração e o estreitamento de laços entre a comunidade universitária e a sociedade em geral, que é um grande, né, ponto de partida de toda e qualquer extensão. E publicações diversas, né? Os relatos diversos aí que a gente pretende estar colocando isso no papel também daqui para frente. Então eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui se copiou tudo aquela hora, alguns registros. Eu vou abrir primeiro os registros imagéticos, depois eu ponho alguma coisa de música também a gente vê. Será que você pode projetar isso aqui? Porque ele não jogou, né? Só jogou. Não, eu acho que é porque tem um computador que ele projeta só para PowerPoint. Ele tem que ter uma configuração assim. Eu vou passando aqui comentando para vocês. Esses são alguns registros. Isso aqui é lá na UFRR. E aí, voltei. Eu ia brincar com o Caiado agora. Voltei, eu estava violando aí, né, Caiado? Muito pouco, mas voltei. Isso aqui foi na UFRR, em maio do ano passado. Um seminário comemorativo dos 30 anos do curso de pedagogia. Então nós começamos no ano passado com um repertório solista, compositores amazônicos, dos quartetos, até que sedimentamos o quarteto de violões amazônicos, que daí é um quarteto já mais com nível intermediário avançado, e agora uma orquestra iniciante, também estamos chamando de orquestra de violões amazônicos. Então aqui alguns registros. Aí tivemos esse evento do curso de música. Esse aqui fez parte do aniversário de 10 anos do curso. Foi na Igreja Matriz, lá em Boa Vista. Aqui é um print do Instagram, né? Nós lá na igreja. O quarteto, né? Nessa época a gente estava só com o quarteto. Aqui eu vou mostrar para vocês o professor José tocando com o quarteto, fazendo a suíte cabocla do Vitor, que é um aluno nosso, né? Eu vou mostrar um trechinho. Isso aqui foi o último ensaio do ano passado, e aí essa foi uma primeira iniciativa de orquestra de violões que fizemos. Nós juntamos os alunos do Instituto Boa Vista de Música com os alunos do curso de licenciatura em música da UFRR para dar um quórum para a gente conseguir então fazer a orquestra. E aí fizemos só com o repertório amazônico e digamos assim que o auge da apresentação foi um arranjo de Cidade do Campo, que era o Eliakim Fino, que o Vitor fez, que é paraense, radicado em Boa Vista, né? Então é todo um contexto assim bem amazônico mesmo. Aqui, esse é o professor Celso Lima, o que está regendo, né,
Aí ele já estava como substituto. Então, hoje ele é o diretor artístico da orquestra e eu sou diretor artístico do quarteto, né? Então, até final do ano que vem, pelo menos, o Celso está lá comigo e a gente também consegue ter um pouco mais de fôlego, né? Daí é coordenação de curso, né? Milhares de coisas e você precisa, né, de um reforço nesse sentido. Aí nós tivemos esse concerto no Teatro Escola, que é um anexo do Teatro Municipal de Boa Vista, que foi o Violões Amazônicos e a Orquestra de Violões do IBBM, que daí o quarteto também participou, né? E a orquestra. Aí eu vou pôr um trechinho agora deles tocando para vocês. Aí aqui, lá a equipe, né? Todo mundo. E o reforço mais importante lá do projeto, olha só, tá aqui no meu colo, ó. A foto tá muito clara, né? Mas a minha filha que estava lá com a gente e com certeza é o reforço emocional de tudo. Vamos ver se vai rolar, fazer um trechinho aqui do Lundu com o quarteto, que é um movimento da suíte cabocla. Vai falar sobre ensino-aprendizagem na orquestra de violões do IBBM. Também agora está para se formar. Deixa eu ir passando. E a segunda parte, Bruno, a gente vai dialogar muito também. Eu não vou fazer uma fala, assim, então a gente vai ter tempo para. Por isso que agora eu estou mostrando mais para a gente. Ainda do quarteto, ainda o quarteto fazendo. Eu vou colocar um trechinho da Negra Cunhã, que é uma composição de uma Santarena, né? Uma compositora de Santarém. E foi um arranjo feito pelo Ziza Padilha, lá de Belém, que já é uma pessoa mais conhecida. Assim.
E aí, para finalizar essa amostra, esse arranjo da Cidade do Campo que o Vitor Piani fez, que é a música de Elequim Fino, a letra.
Eu sentei no ouvido, ele foi a dedo. Eu falava para ele assim, Vitor, olha só, ele colocou umas coisas para o violão 4, eu falei, não, isso aqui não vai funcionar. O pessoal que está no violão 4, eles começaram a aprender violão em março. Então assim, esse arranjo ele foi tipo 100% pensado para aquela orquestra que a gente tinha naquele momento. Essa primeira parte, então, né, que a parte que eu mais falo, agora eu quero escutar vocês. Eu vou encerrando por aqui. A gente pode fazer um diálogo, então, né, dessa exposição, enfim. E depois, acho que vai fazer um intervalinho, né, eu não sei como é que você pensou inicialmente.